Então, uma boa noite. Nosso encontro semanal, nossa reflexãozinha. Este mês de outubro agora tem duas coisas. Nós estamos refletindo, celebramos a festa de São Francisco de Assis e também é mês das missões, em outras palavras, o mês quando nós focamos um pouco mais nessa dimensão missionária do Evangelho. Então eu gostaria de refletir e unir essas duas coisas, São Francisco e também a nossa missão. Então, iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde ver ódio, que leve amor, onde ver ofensa, que leve perdão, onde ver discórdia, que leve união, onde ver dúvida, que leve a fé, onde ver erro, que leve a verdade, onde ver desespero, que leve a esperança, onde ver tristeza, que leve a alegria, onde ver trevas, que leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, que ser consolado, compreender, que ser compreendido, amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. É uma oração que todo mundo, acho que todo mundo conhece bem, mas vale a pena refletir também sobre as palavras que nós estamos usando. Tá? Porque, no fundo, está nos chamando para pensar no outro, em vez de pensar em nós mesmos. Francisco, a sua espiritualidade, como nós, durante a missa do fim de semana, na festa de São Francisco, nós refletimos bastante sobre a espiritualidade de Francisco. É uma espiritualidade baseada na criação, o mundo criado por Deus, o grande painel. Deus se manifesta pela criação. Deus se manifesta mais tarde também, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a manifestação de Deus entre nós. Mas eu gostaria de hoje chamar a nossa atenção para quando se fala de missão. Qual é a nossa missão? Jesus nos disse, ide e ensinai a todas as nações. Ensinai a eles tudo que eu vos ensinei. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estarei todos os dias com vocês, todos os dias até o fim dos tempos. Então, essa é a nossa missão. Mas vamos lembrar também que no Pai Nosso nós rezamos assim: Pai nosso que estais no céu, Deus no céu, Pai, Papai do céu, santificado seja o vosso nome. O que quer dizer santificado seja o vosso nome? É o reconhecimento de Deus na nossa vida como fonte de vida e fonte também da própria criação. Eu gostaria agora de chamar a nossa atenção e ler um pouco o primeiro capítulo da Bíblia, o primeiro capítulo de Gênesis. Gênesis quer dizer origem. E o livro que fala, está procurando entender a origem de tudo que existe. Qual é a origem de tudo isso? E a Bíblia coloca para nós, tudo que existe tem a sua origem em Deus. Em Deus. Deus é a fonte da criação, da vida. Quando vocês têm momento, pegue esse primeiro capítulo de Gênesis, porque a nossa visão cristã, bíblica, a nossa visão é
tudo neste primeiro capítulo de Gênesis. Leia com atenção. Claro que esta história da criação, no primeiro capítulo, também tem uma segunda história de criação no segundo capítulo. Não tem só uma história da criação do mundo, não. Tem duas histórias. No primeiro capítulo tem uma história, no segundo tem outra história, um completando o outro. Tá bom? Quando você leia com atenção, você vai ver que o capítulo começa assim. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era um caos, vazio. A escuridão cobriu até as profundezas. E o vento de Deus se agitava sobre a superfície das águas. Então, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Obviamente, esta não é uma explicação científica. Claro que não. A ciência que explica muita coisa, mas a Bíblia não é um livro de ciência, não. E tem um outro objetivo, de simplesmente colocar a origem das coisas. A ciência explica o como isso podia ter acontecido, o como. Nesta história, no primeiro capítulo, depois de cada dia, dos 6 dias da criação, depois de cada dia, tem essa frase, que é a chave da Bíblia. Da nossa fé, enfim. Deus viu que era bom. Criou a luz, viu que era bom, criou a terra, viu que era bom, criou a lua, estrelas, viu que tudo era bom. E no 6º dia de toda a criação, é assim, Deus viu tudo que havia feito e tudo era muito bom. Então, esta é a chave. Tudo que existe é bom. Tudo que existe vem de Deus. E Deus criou também o ser humano. Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Que eles dominem os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos e toda a terra, e também os bichinhos que se remexem sobre a terra. E Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus. Ele o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e submetam. Dominem os peixes do mar, as aves do céu e todos os seres que se remexem sobre a terra. E Deus disse, vejam, eu lhes dou as ervas que semeiam sementes, ervas que estão sobre a terra inteira, e todas as árvores com frutos que semeiam sementes. Será alimento para vocês. E para todas as feras da terra, para todas as aves do céu, e para todo bichinho da terra que tenha vida, dou a relva como alimento. E assim foi. Deus viu tudo que havia feito e tudo era muito bom. Então, este é o fundamento de tudo. Tudo que existe é bom. Nós somos missionários. Nossa primeira missão é passar para outras gerações, para outros também, que tudo que existe neste mundo é bom. Que tudo que existe vem de Deus. E que tudo que existe existe para o bem-estar dos seres humanos, de toda forma de vida. Deus disse, dominai a terra. Ele não disse, destrói a terra. Nós não somos donos da terra. Somos inquilinos. Nós temos responsabilidade para cuidar da terra. Então,
se nós somos missionários, a nossa missão é também levar aos outros esse Deus, o Deus que é Pai, Deus criou tudo que existe e criou tudo para o bem-estar, a felicidade de todo ser humano. Junto com isso, eu gostaria de ler agora para vocês os 10 preceitos ecológicos de Padre Cícero Romão, de Ceará, de Juazeiro. Muitas pessoas nem sabem a história dele, conhecem o nome, mas é só isso. Então, deixe-me ler para vocês agora, porque acho que vale a pena. Quem já ouviu falar dos preceitos ecológicos do Padre Cícero? Muitos o seguem como exemplo de fé e religiosidade, mas poucos sabem que ele foi um dos maiores defensores do meio ambiente, inclusive o bioma Caatinga. Por ser religioso, também entendia que o homem é um dos administradores do meio ambiente, missão que Deus colocou ao ser humano quando o criou. Por isso, em uma forma simples e acessível à população sertaneja, o Padre Cícero descreveu os preceitos ecológicos, que está em uma das principais estátuas no Juazeiro, lá no Ceará. Então, nesses 10 preceitos, número 1, não derruba o mato, nem mesmo um só pé de pau. 2, não toque fogo no roçado, nem na caatinga. 3, não caça mais e deixe os bichos viverem. 4, não crie o boi e nem o bode solto. Faça cercados e deixe o pasto descansar para se refazer. 5, faça uma cisterna no oitão de sua casa para guardar água de chuva. 6, não plante em serra acima, nem faça roçada em ladeira, que seja muito em pé. Deixe o mato protegendo a terra para que a água não a arraste e não se perca sua riqueza. 7, represe os riachos de 100 em 100 metros, ainda que seja com pedra solta. 8, plante cada dia pelo menos um pé de algaroba, de caju, de sabiá, outra árvore qualquer, até que o sertão todo seja uma mata só. 9, aprenda a tirar proveito das plantas da caatinga, a maniçoba, a favela e o jurema. Elas podem ajudar a conviver com a seca. 10, se o sertanejo obedecer a esses preceitos, a seca vai aos poucos se acabando, o gado melhorando e o povo terá sempre o que comer. Mas se não obedecer, dentro de pouco tempo, o sertão todo vai virar um deserto só. Padre Cícero escreveu esses preceitos mais ou menos 170 anos atrás. Hoje, acho que ele está chorando no céu para ver como que nós estamos destruindo não só a Caatinga, mas a Amazônia, a Mata Atlântica, o Pantanal e assim por diante. Então, nós somos missionários. Nós somos missionários para dizer o quê? Que a criação não é nossa. A criação é de Deus. Nós somos responsáveis. E que nós precisamos cuidar melhor, nas palavras do Papa Francisco, da criação, nossa casa comum. Terminamos com a oração do Pai Nosso,
lembrando daquela primeira parte, quando fala, santificado seja o vosso nome, que Deus seja, não no nome, a realidade de Deus seja reconhecida, que Ele é a fonte de toda a nossa vida e nossa felicidade também. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E lembrando também que nesse fim de semana, nós temos a missa no sábado e domingo, como normal, Cristo ressuscitado, sábado 7 da noite, domingo 6:30 da tarde, Santa Cruz 10 horas da manhã, e também Nossa Senhora Aparecida, na segunda-feira, a missa na Santa Cruz de novo, às 10:30 da manhã, e no Cristo ressuscitado, 6:30 da tarde. Então, para todos, que Deus abençoe, se proteja, continua firme, forte e não tenha medo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite.